Agora, 3h45, falando ainda sobre saúde, a gente até comentou aqui na previsão do tempo sobre a chegada aí do tempo mais seco agora, né? A gente tem previsão de uma queda na umidade do ar, o que pode piorar problemas respiratórios que já existem, também a circulação aí de vírus, né, respiratórios, que é mais comum nessa época. E um outro problema também que merece destaque é a asma. Inclusive hoje, 6 de maio, é Dia Mundial da Asma, que é uma doença que afeta aí pelo menos 20 milhões de brasileiros e é a terceira doença crônica mais atendida pelo SUS. Para falar sobre esse assunto, a gente ouve agora o doutor Ronaldo Macedo, ele que é pneumologista do Veracruz Hospital aqui em Campinas e fala com a gente ao vivo aqui no estúdio CBN. Oi, doutor Ronaldo, boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Prazer é nosso, doutor, bem-vindo. E sobre a asma, né? Hoje é Dia Mundial aí de conscientização sobre a doença e muita gente acha que é um problema aí genético, de nascença, mas é uma doença que também pode ser desenvolvida na fase adulta, doutor? Isso, a asma, assim, primeiro é uma das doenças mais prevalentes respiratórias que a gente tem na população. Como você citou aí, 20 milhões de brasileiros portadores de asma. E ela pode aparecer tanto na infância, que talvez seja o mais comum, que as pessoas mais conhecem, mas também pode aparecer na fase adulta. E essa fase adulta, ela pode aparecer por diversas causas, né? Vários gatilhos podem fazer com que essa asma apareça. Por exemplo, infecções virais, mudança de tempo mais seco, tudo isso pode ser um gatilho para aquela pessoa que é propensa desenvolver asma na fase adulta. Doutor, e a asma dá para a pessoa saber que tem? Quais sintomas, né, a pessoa pode sentir aí para saber que tem asma? Bom, a asma, assim, tem os sintomas clássicos da asma, vamos dizer, que é falta de ar, chiado no peito, a pessoa ouve como se fosse um chiado mesmo, um pio de ave no peito, tosse seca principalmente, crises de tosse, a tosse vem em crises. Isso é o mais clássico, e aperto no peito, esse é o mais clássico. Mas a asma pode aparecer, dependendo da idade, de diversas formas. Por exemplo, a pessoa pega um quadro viral, uma gripe, um resfriado, se cura da gripe, mas, por exemplo, a tosse persiste, uma falta de ar persiste mais tempo, por um mês, por 20 dias. Isso pode ser uma asma que iniciou, né, que desenvolveu, ou até num asmático, isso é normal acontecer, se ele não estiver bem tratado. Mas os sintomas mais clássicos são esses 4: falta de ar, tosse, chiado no peito e o aperto no peito. E como é que é feito o diagnóstico, doutor, da asma? Existe algum exame, algum teste? Como a pessoa pode procurar por um diagnóstico? Bom, o diagnóstico da asma, a princípio, nós pegamos a pessoa que tem a clínica de asma, esses sintomas mais clássicos, ou apresenta recorrentemente isso, lembrando que a asma é uma coisa que ela vai e volta, por exemplo. Em alguns momentos a pessoa está bem, completamente assintomática, em alguns momentos ela tem sintomas. Você pega a pessoa que tem isso e você faz um exame, que é o teste de função pulmonar, também popularmente conhecido como espirometria, em que a gente mede a capacidade pulmonar da pessoa e a velocidade com que o ar sai dos pulmões. Porque quando a pessoa está com uma crise de asma ou ela tem asma descontrolada, o brônquio está um pouco mais fechado e o ar passa com mais dificuldade no pulmão. Então a gente consegue, através do exame de espirometria, detectar essa diminuição da velocidade e isso é diagnóstico de asma. Além das complicações que podem vir de doenças respiratórias, doutor, tem até pergunta aqui bem específica do Edson, se produto de limpeza pode causar asma, mas eu vou perguntar de uma maneira mais genérica. Existe algo que possa forçar a asma, que possa fazer com que a doença se desenvolva? Bom, na verdade, assim, qualquer fator externo que seja agressivo para o pulmão, em uma pessoa que é suscetível a ter asma ou que tem asma, pode induzir uma crise. Então, por exemplo, produtos de limpeza, cheiros fortes, principalmente aqueles que contêm cloro. O cloro, ele é um irritante conhecido da via aérea. Então, isso pode sim ser um gatilho para induzir uma crise de asma. O tempo mais seco, quando a gente tem poluição, a poluição mais concentrada, mais material particulado no ar, essa variação de umidade, variação de temperatura, isso são gatilhos também para o pulmão, para a pessoa asmática ter uma crise. E
em casa, poeira, alguma coisa que, qualquer coisa pode ser o gatilho, depende muito de pessoa para pessoa, mas o mais comum são, por exemplo, fumaça, na época das queimadas, que daqui a pouco nós vamos entrar, é um grande gatilho para asma, por exemplo. Mas no caso, doutor Ronaldo, o senhor está passando exemplos para a gente de pessoas que têm a crise asmática, né? Mas da pessoa adquirir a doença é de uma outra maneira. Na verdade, assim, as pessoas, elas são geneticamente suscetíveis a ter asma. Então, muitas vezes ela pode passar a vida inteira sem ter asma, mesmo tendo aquele gene que seja suscetível a desenvolver. E, em algum momento, algo faz com que aquilo comece a aparecer, que aquela asma apareça na pessoa. Isso pode ser qualquer fator. O mais comum são quadros virais, seja por influenza, seja por Covid, seja por outro vírus respiratório. A pessoa nunca teve asma, ela faz o quadro infeccioso e começa a ter crise. Outra coisa, como eu disse, alguns produtos, a pessoa às vezes nunca teve contato com um produto com cloro, por exemplo, e ela tem essa suscetibilidade, nunca teve asma e ela de repente tem um contato mais intenso e passa a desenvolver crises. Aquilo é um gatilho para iniciar o processo que estava ali, ele só estava dormente, vamos dizer assim. E a pessoa desenvolve a asma e passa a ter. Todo mundo vai ter? Não, só aqueles suscetíveis, entendeu? E a partir do momento que a pessoa desenvolve a asma, doutor, ela tem cura ou apenas tratamento e controle da doença? A asma é uma doença que ela não tem cura, mas ela tem hoje um tratamento muito eficiente. Hoje o que a gente diz é que com o nível de tratamento que nós temos, mesmo para asmas graves, a gente consegue o controle total e a pessoa vai ter vida normal. Ela pode ser um atleta, ela pode fazer as suas atividades, a criança pode brincar, fazer atividades físicas ao ar livre, de qualquer jeito, não? Hoje o nível de tratamento de asma que nós temos é para o controle total dessa doença. Doutor Ronaldo, e também a gente vê há muitos anos, né, quando se fala em asma, as pessoas com as famosas bombinhas, né? Ainda é o tratamento mais adequado? Hoje a gente ainda utiliza, assim, o que a gente mais utiliza são as medicações inalatórias, né? A bombinha ficou um pouco estigmatizada, né? Principalmente no passado, falando que dava problema cardíaco, outros problemas do coração. Isso é lenda, na verdade não existe. Hoje o que a gente tem são medicações inalatórias, seja em bombinha de spray, né, que é o mais comum. A gente tem também bombinhas que são pó seco que a gente inala, né, um pozinho que a gente inala. E geralmente elas são associações de medicação. Então, geralmente ali naquela bombinha, né, você tem 2 e até bombinhas com 3 medicamentos associados. Sendo que os medicamentos, geralmente, um dos medicamentos ou 2 são para dilatar os brônquios, como eu disse, o brônquio fica fechado, que é por onde entra o ar, a gente abre esse brônquio, e o outro remédio, que é o pilar do tratamento da asma, é o corticoide inalatório, que é o remédio para desinflamar o pulmão, desinflamar o brônquio. Lembrando que a asma ela é uma doença inflamatória do pulmão, então a gente precisa tirar essa inflamação. Então o corticoide inalado, ali nas bombinhas, é o pilar do tratamento ainda para asma. Hoje, para asma mais graves, nós temos terapias injetáveis, os imunobiológicos. Mas isso são para pacientes, uma parcela pequena dos pacientes, a gente está falando aí de 3, 4% dos pacientes com asma, para asmáticos muito graves, que só as bombinhas não dão conta de cuidar dessa asma e de controlar essa asma. Nossa audiência participa aqui também do programa, doutora. A Isabelle, nossa ouvinte, mandou uma questão que é o seguinte: ela conta que ela tem asma e que com alguns medicamentos que ela toma, as crises aumentam, como por exemplo dipirona. Isso é normal? Pergunta a Isabelle. Não é habitual, dificilmente a gente vê esse tipo de alteração, a não ser que ela seja alérgica à medicação. Qualquer substância que a pessoa seja alérgica pode, assim como induz, por exemplo, alergias cutâneas, né, na pele, rinite, pode induzir a asma. Então, se ela for alérgica àquele medicamento, pode sim induzir. Mas não é o que a gente costuma ver, não. É bem mais raro esse tipo de situação. E como é que a asma, ela compromete, né, doutora, a qualidade de vida de quem tem esse problema? Ela compromete muito porque, como eu disse, ela dá falta de ar e tosse.
Então a pessoa, por exemplo, vai fazer um exercício, ela fica limitada, não consegue, Sim. como a respiração não acompanha, ela acaba parando aquele exercício. As crianças, por exemplo, acabam perdendo dias de aula, acabam não participando de atividades físicas, que é essencial na infância. O adulto para de fazer atividade física, acaba tendo outros problemas de saúde por não fazer atividade física. Mas, como eu disse, hoje, com o tratamento, a vida é normal. Se você fizer adequadamente o tratamento, acompanhar adequadamente, a vida do asmático é completamente normal. Pergunta da Beth, nossa ouvinte: qual a diferença entre asma e bronquite? Essa pergunta é muito clássica, na verdade, né? Antigamente o pessoal chamava a asma na infância de bronquite, é mais uma nomenclatura, né? Então, o pessoal chamava de bronquite na infância, hoje a gente chama de asma, a gente mudou o nome para asma brônquica. A bronquite, nós deixamos a bronquite para algumas situações, o nome bronquite, né? O termo bronquite. Nós deixamos principalmente para bronquite relacionada ao cigarro, né? A bronquite tabágica, e para algumas bronquites infecciosas, né? Por vírus ou por bactérias. Então, o termo correto que a gente usa hoje é asma. Então, aquela asma da infância, o nome correto é asma, não é mais bronquite. A gente não utiliza mais essa terminologia. Doutor Ronaldo Macedo, ele que é médico pneumologista do Veracruz Hospital, participando com a gente ao vivo, tirando dúvidas sobre a asma. Hoje é o Dia Mundial aí de conscientização, né? Combate também aí a doença, prevenção sobre esse problema. Doutor, muito obrigada, viu, pela participação. Uma boa tarde para você. Obrigado aos ouvintes.